Oi, eu sou a professora Annelise e hoje eu vou falar para vocês para que serve a história. Você já deve ter se perguntado por que eu tenho que estudar história, um fato do passado que não tem nada a ver com a minha vida hoje. Bom, nesse vídeo, até o final, eu acho que você vai entender o porquê que é tão importante estudar a história e eu vou explicar para você agora. Bom, para começar, a gente vai falar um pouquinho da definição do que é história. História com H maiúsculo é a ciência que estuda o homem no tempo. Isso significa que o nosso objeto de estudo é o homem e tudo aquilo que ele deixou de registros ao longo do tempo. O historiador ele, então vai usar das fontes históricas. O que seriam essas fontes? É todo e qualquer registro que o homem deixa no tempo. Pode ser um jornal, uma revista, ou pode ser até uma imagem, uma festa, uma música. E a partir das fontes históricas que ele encontra, ele vai interpretar o passado. A partir disso, é legal a gente acabar com essa ideia de que história é decorar datas, nomes de políticos e fatos históricos. Na verdade, para o historiador, o importante é o presente. Sim, pessoal, é o historiador que vai recortar, separar fatos do passado a partir dos problemas que ele tem no presente. Por isso que para a história, o presente importa sim. É a partir dos questionamentos e das reflexões dos problemas que a gente tem no presente que a gente vai se voltar para o passado, pensar todas as relações sociais e políticas que envolvem este passado. É legal a gente lembrar, mais uma vez, que o historiador não resgata o passado. Não tem como a gente fazer isso. É impossível eu explicar exatamente como aconteceu a independência do Brasil, por exemplo. E nem é esse o objetivo do historiador. Qual que seria o objetivo, então, você está me perguntando aí? É a representação do passado. Eu vou dar um exemplo que vocês vão entender melhor. Por exemplo, esse ano você faz 18 anos e é o seu baile de formatura. Você vai escolher a sua melhor roupa, o seu melhor penteado, vai ter a festa de formatura, você vai tirar um monte de foto, vai ter gente filmando e depois de alguns meses sai o seu álbum de formatura. Você vai ver, ficar muito feliz, relembrar daquele dia. Passam mais 10 anos, você com mais ou menos 28 anos, vai voltar a pegar aquele álbum de formatura que está guardado e dar uma olhadinha ali. Você vai olhar para aquele álbum com um ar assim, mais ou menos de deboche, né? Ah, nossa, que roupa é aquela que eu usei? Que penteado é aquele? Não tem nada a ver, por que eu escolhi aquilo? Passam mais 10 anos, você tá aí com mais ou menos 38, quase 40 anos. Você vai olhar para aquele álbum de outra forma. Você vai começar a repensar na sua vida, em tudo que você conquistou desde então. Quem são as pessoas, os amigos que você continua conversando? Como será que estão esses colegas da escola? Passam mais 10 anos, você aí com quase 60 anos, já com filhos, netos, vai olhar para aquele álbum com um ar de nostalgia, tentando relembrar de tudo que aconteceu naquele dia, pensando que foi o melhor dia da sua vida, que você estava bonita ou bonito, que poderia ter aproveitado mais, enfim. Percebe? A ideia é a seguinte: o fato histórico aí, o seu baile de formatura, ele aconteceu. Isso a gente não questiona. Mas dependendo de cada período da sua vida, você vai olhar para essas fotos de uma forma diferente. Em um certo momento você vai achar graça, em outro momento você vai olhar com nostalgia. É a mesma coisa com fatos históricos maiores, fatos políticos ou sociais, por exemplo. Dependendo de cada momento do presente, esses fatos são olhados de formas diferentes. Isso que o estudo da história, ele está em mudança permanente. Tudo que a gente vai estudar depende, por exemplo, de uma descoberta arqueológica nova, de um documento que aparece, de uma transformação social ou política. A história ela não é um estudo acabado. Essa questão da mudança constante leva a gente a um outro conceito e eu tô quase chegando aí no final do vídeo para você entender melhor para que serve a história. A ideia que o historiador usa muito também é da historicidade dos conceitos históricos. Calma, você já vai entender o que é isso. A questão aqui é que todo conceito histórico ele está dentro de uma transformação, de uma mudança e de um contexto histórico diferente. Não tem como a gente aplicar o mesmo conceito para momentos diferentes da história. Por exemplo, a democracia. Não existe um conceito fechado, definido de democracia. Tudo depende de quando você fala. Então, a democracia na Grécia Antiga era um tipo de democracia. A democracia no século XIX ou a democracia liberal atual. Entender esse conceito de historicidade deixa a gente perceber que ele está dentro
de um fenômeno histórico específico com características específicas. Então, a partir disso, a gente vai chegando ao final do vídeo num conceito que eu considero como um dos mais importantes para a história, que é você se perceber como sujeito histórico. O que significa isso? Quando você percebe que a cronologia dos acontecimentos do passado não está tão distante do seu presente. Vou dar alguns exemplos aqui. A situação da mulher na Idade Média, por exemplo, e a situação da mulher atualmente, a ideia da revolta dos plebeus em Roma com a falta de participação política e a atualidade também com as minorias e as participações dentro da política. Ou, por exemplo, o conceito de cidadania, que até um certo tempo não existia, a partir do século XVIII ele surge. Enfim, tudo isso vai fazendo com que a gente reflita um pouco sobre a ideia de que o passado ele não está tão descolado assim do nosso presente. E quando você percebe isso, você entende que você é um sujeito da história também, você participa disso. Então, essa é a grande questão aqui. Quando você perceber que você é um sujeito social, que vive numa determinada época, que está numa determinada classe social, é aí que você se reconhece dentro de uma realidade e passa a entender a importância de estudar os fatos e os desenvolvimentos da história. Então foi isso que a gente viu hoje, a ideia de que história não é decorar datas, não é calendário, a ideia de que o presente importa para o historiador, a partir do presente, dos questionamentos do presente, ele vai pensar o passado. Também a gente viu que o historiador não resgata o passado, ele interpreta o passado e as representações dele. E por fim, a gente entendeu que a historicidade dos conceitos históricos é muito importante para que você saiba interpretar melhor esse passado. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse é um dos primeiros dos muitos vídeos que eu pretendo fazer, mas primeiro eu preciso que vocês curtam o vídeo, compartilhem, comentem aqui, deixem sugestões. E é isso, espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo.